Olá, como vocês estão? Tudo bem? Vamos a mais uma aula de ética profissional. Hoje vamos falar de um assunto que muito interessa para nós, advogados: honorários advocatícios. Honorários é a renda que o advogado tem, principalmente quando ele é um advogado autônomo, um profissional liberal. Ele vai receber o pagamento pelo seu trabalho através dos honorários advocatícios. Nós temos algumas modalidades de honorários estabelecidas pela legislação em ética profissional. Então, abra a sua apostila no tema honorários advocatícios e vamos conversar sobre eles. Vamos lá? Então, compartilhando com vocês aqui a nossa apostila, vocês vão verificar que honorários advocatícios é um assunto trabalhado tanto no Estatuto da Advocacia como no Código de Ética e Disciplina. Observe que são vários os artigos que falam sobre o tema, então vamos ter que conhecer todos, porque honorários é um tema tanto quanto queridinho para o examinador da prova da primeira fase da OAB. Quase sempre cai alguma coisa sobre isso. Então vamos lá. Quando falamos de honorários, temos aqui no artigo 22 do Estatuto, no seu caput, o quê? A prestação de serviços profissional assegura aos inscritos na OAB o direito de honorários, sejam convencionados, fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. Ah, professor, estagiário pode cobrar honorários? Não, estagiário não é advogado, como vai cobrar honorários? E como nós já conversamos antes, bacharel em direito também não é advogado. Advogado é só aquele inscritos nos quadros da OAB, inscrito no conselho seccional correspondente ao seu domicílio, seja ele o domicílio do seu escritório, onde esteja trabalhando, e na sua ausência, o seu domicílio como pessoa física, o endereço da sua casa. Então, os inscritos na OAB, que são assim considerados como advogados e advogadas, podem cobrar honorários pela sua prestação de serviço profissional, que são o valor estabelecido na tabela da OAB, que nós vamos conversar daqui a pouquinho. Aí, este artigo 22 no seu caput, ele traz algumas modalidades, alguns tipos de honorários, que eu trouxe aqui para vocês. São os convencionados, que também são conhecidos como honorários contratados. Eles devem ser fixados por escrito num contrato de honorários advocatícios ou contrato de prestação de serviços advocatícios, aonde você vai fixar. Veja bem, o regramento ético aconselha que você faça este contrato por escrito. Neste contrato, você vai estabelecer algumas coisas, como por exemplo, anote aí, você vai colocar neste contrato quem é o contratante, o cliente. Quem é o contratado? Você, advogado. Qual é a prestação de serviços advocatícios? Vou dar um exemplo, tá bom? O seu cliente está sendo processado. Então, vamos colocar uma das ações mais tranquilas que tem para fazer. Despejo por falta de pagamento, tá bom? Ele tem um imóvel alugado, ele não está pagando aluguel e ele está sendo processado numa ação de despejo por falta de pagamento. Qual vai ser a prestação de serviços? Especialmente para defendê-lo na ação de despejo por falta de pagamento, cujo processo tramita na primeira vara cível do Fórum de Guarulhos, processo número 1000 de 2020, que lhe é movido pelo José da Silva, referente ao imóvel da Rua X. Então, a prestação de serviço vai ser fazer a defesa e dar regular andamento até a sentença de primeiro grau. Por quê? A tabela da OAB vai prever um valor diferenciado para os honorários no caso de recursos. Recursos que possam acontecer no andamento do processo, por exemplo, seria um agravo de instrumento. Mas se por acaso for no final da ação, seria se a ação teve o seu desfecho,
e o seu cliente não ficou satisfeito com a sentença, da sentença vai caber o recurso de apelação. Então, estes recursos você pode cobrar os honorários à parte. Então, inicialmente, você vai convencionar, você vai contratar os honorários advocatícios para o trabalho que você vai fazer. Neste caso, seria, então, a defesa desse cliente nessa ação de despejo por falta de pagamento, ok? Até a sentença de primeira instância. E aí você vai colocar no seu contrato que se houver agravo, você vai cobrar um valor separadamente e se após a sentença o cliente quiser recorrer, você também vai cobrar os honorários para o recurso de apelação, ok? Então, continuando aqui no nosso compartilhamento. Esse contrato de honorários, você também vai colocar aqui o preço. Qual é o valor que você vai cobrar pela essa prestação de serviços advocatícios? E além do preço, você vai escrever a forma que esse preço será pago, ok? Então, este contrato feito de maneira escrita, ele é um título executivo extrajudicial, que caso o cliente não venha a cumprir o que foi convencionado, você pode executar o contrato de prestação de serviços advocatícios. Aqui está dizendo para fixar os honorários de maneira moderada. Você vai avaliar o que vai ser necessário ser feito para que você possa estabelecer um valor para o seu trabalho. Professora, mas da onde que eu vou saber este valor? Você vai ter a tabela de honorários advocatícios, e aí vamos conversar olhando olho no olho. Essa tabela, ela é a nível regional, é uma por estado, ok? Porque a renda per capita de cada estado é diferente. Então, você, todo ano, no mês de janeiro, é modificada essa tabela de honorários e ela tem valor de um exercício, de um ano completo. Então, para sabermos neste momento qual é o valor dos honorários para a defesa numa ação de despejo por falta de pagamento, joga lá no Google tabela de honorários, OAB São Paulo. Aí você vai procurar o arquivo mais próximo, que seria o arquivo do ano vigente. Vai procurar pelo nome da ação, nesse caso é uma advocacia civil. Vai procurar pela ação e vai verificar o mínimo que a tabela estabelece para esse tipo de defesa, por exemplo, nessa ação de despejo por falta de pagamento, ok? Deve-se cobrar menos que o mínimo? Para o exame da OAB, a resposta é sempre não. Eu não posso cobrar menos que o mínimo da OAB. E eu, honestamente falando, se existe uma tabela que te dá um direcionador e que coloca que o mínimo que seria satisfatório de honorários para trabalhar naquele processo é o mínimo que consta da tabela, você deve se dedicar a cobrar pelo menos o mínimo desta tabela. Aí o máximo, professor, nós vamos ver um pouquinho adiante na nossa aula quais são os critérios de fixação. O que importa é que haja moderação. Você não pode explorar o cliente porque ele está vivendo uma situação delicada, ele precisa dos seus préstimos como advogado e você vai lá e vai esfolar a vida dele, coitado, porque ele precisa de você. Então, a moderação é no sentido de você ser coerente na hora de fixar os seus honorários, tá bom? Aqui nós temos na nossa apostila o parágrafo 7º do artigo 22. Veja só. Os honorários convencionados com entidades de classe, aqui não é um cliente comum, é um cliente específico, entidades de classe, para a atuação em substituição processual, poderão prever a faculdade de indicar os beneficiários que, ao optarem por adquirir os direitos, assumirão as obrigações decorrentes do contrato originário a partir do momento em que foi celebrado, sem a necessidade de maiores formalidades. Aqui é uma mudança de 2018, ainda não caiu na prova, mas aqui está falando do quê?
que todas as vezes que você tiver um contrato de honorários advocatícios e por acaso o seu cliente for uma entidade de classe, como por exemplo um sindicato, porque o sindicato ele trabalha em substituição processual, o sindicato em si não tem direito, quem tem direito são os seus sindicalizados, então por essa razão você vai estar atuando em substituição profissional, substituição processual, quero dizer, e por isso que vocês poderão indicar no contrato quem seriam os beneficiários para receber esses honorários convencionados ou contratados. Então vamos lá, vamos reprisar o que é que eu disse. Contrato de honorários advocatícios ou contrato de prestação de serviços de honorários advocatícios. Você, ao tratar esses honorários de maneira convencionada ou contratada, você deve fazê-lo por escrito. Você fazendo esse contrato por escrito, caso o seu cliente, por exemplo, deixe de te pagar os seus honorários, você pode executar este contrato de prestação de serviços advocatícios, porque ele se torna um título executivo extrajudicial. O que é que você vai convencionar? Quem é o contratante? O cliente. Quem é o contratado? Você, advogado. Qual é o serviço que você vai prestar? Ou se você vai propor uma ação, ou se você vai defender, ou se você vai recorrer, ou se você estará sendo contratado para um único serviço, como, por exemplo, comparecer a uma audiência de instrução e julgamento, ok? Você vai colocar o preço, qual é o valor dos honorários advocatícios que você vai estar convencionando. Para isso, você vai usar a tabela da OAB como direcionador para que você possa fixar o valor dos seus honorários. Lá vai prever o mínimo, não vai prever o máximo, por isso a moderação na hora de fixar o quanto será o valor cobrado a título do seu serviço. Você estabeleceu o preço, você tem que colocar neste contrato de que maneira esse preço será pago. Ele pode ser pago de maneira parcelada, através de depósito em conta bancária, ele vai poder fazer boleto, professora? Peraí que a gente já vai ver o artigo que vai falar sobre isso. Posso ter maquininha, professora? Ah, daqui a pouquinho a gente também vai falar sobre a maquininha. Mas você tem que estabelecer essas regras iniciais. Quem está contratando, quem é o contratado, que serviço será feito, qual é o preço, de que forma esse preço será pago, ok? Assim, é um contrato, é uma via de duas mãos, porque lá vai estar escrito qual serviço jurídico você vai estar sendo contratado e é o que você terá que fazer, e estará escrito quanto que o cliente vai pagar para você por esse serviço. Ok? Então, é necessário que se faça sempre por escrito. No tempo dos nossos avós, era no fio do bigode. O fio do bigode não adianta, porque se por um acaso você achar que não vai fazer contrato, porque não precisa, você conhece a pessoa há um tempão, é alguém que foi indicado para você, então vai ficar chato fazer contrato, e essa pessoa não te paga, aí você vai se ver numa situação bem complicada, porque quem vai dizer o quanto vale o seu serviço é Sua Excelência. Porque o segundo tipo de honorários são os honorários advocatícios arbitrados. O que é isso? Quem vai arbitrar o quanto vale o seu serviço, ou seja, o arbitramento da remuneração compatível com o trabalho executado e o valor econômico que envolve a ação, será a Sua Excelência, que irá fixar o valor dos seus honorários numa ação de arbitramento de honorários advocatícios que você vai ter que propor. Então, eu aconselho que vocês façam um contrato escrito em qualquer situação. Seja conhecido, amigo, parente, não importa quem seja. Faça sempre o contrato escrito para estabelecer as regras dessa relação jurídica, principalmente em relação ao que você vai fazer, que vai dar segurança ao cliente, e também o quanto ele vai lhe pagar e a forma que ele vai lhe pagar. Porque caso você não faça isso, vai ser necessário entrar com uma ação de arbitramento, aonde Sua Excelência vai utilizar por base o mínimo da tabela da OAB
para fixar quanto vale o seu trabalho. Então, vai dar um trabalho danado, você vai ficar com muita raiva, porque até você chegar a este ponto, você já vai ter trabalhado bastante no processo. Pode ser que aconteceu uma renúncia ou uma revogação, você vai precisar de uma ação judicial para estabelecer a proporcionalidade de quanto é devido para você em relação ao trabalho que você executou. Pode acontecer de você já ter chego ao término da ação e você já ter feito todo o caminho processual e o cliente não quer pagar. Combinou no fio do bigode, você falou que era 10 mil, ele disse que era só 1.000. Quem é que vai decidir esse impasse? Sua Excelência, através de uma ação de arbitramento de honorários advocatícios. Que se o cliente tiver um advogado do outro lado bastante interessado em te criar problema, é uma ação que demora de 1 a 3 anos para você ter o arbitramento de quanto vale o seu serviço e depois você vai precisar de um cumprimento de sentença para poder receber o quanto foi arbitrado de honorários. Então, em menos de 5 anos, você não vê a cor desse dinheiro. Então, é necessário que você efetivamente faça o contrato escrito em toda e qualquer situação, ok? Temos mais um tipo que são os honorários sucumbenciais. Sucumbência, vocês já ouviram essa terminologia em algum momento nas nossas conversas, ou talvez nas aulas de direito civil, de processo civil, de processo do trabalho, processo penal. O que é a sucumbência? Vamos lá, a nossa definição que está aqui na apostila. A parte vencida no processo pagará honorários advocatícios, para o advogado da parte vencedora. Então, esses honorários sucumbenciais serão arbitrados por sentença, ou pode ser pelo acordo em segunda instância. Via de regra, são fixados de 10% a 20% do valor da causa ou do valor da condenação, ou ainda em pecúnia, em dinheiro. Então, os honorários sucumbenciais, eles são totalmente diferentes dos honorários convencionados ou contratados, porque aqui eles vão funcionar como honorários bônus. Você só vai receber os honorários sucumbenciais se você for o advogado da parte vencedora no processo, ok? Porque se o seu cliente perdeu no processo, ele que vai ter que pagar os honorários sucumbenciais para o advogado da outra parte. Então, a parte vencida é a parte que perdeu no processo, pagará honorários advocatícios para o advogado da parte vencedora, certo? Esses honorários são fixados por sentença ou por acórdão. Eles vão ter algumas regras de fixação, serão de 10% a 20% do valor da causa, ou do valor da condenação, ou do aproveitamento econômico da ação, ou o juiz vai fixar em dinheiro, R$500, R$1.000, R$5.000 e assim por diante, ok? Então, neste caso, os honorários sucumbenciais não tem nada a ver com os convencionados que nós vimos no número 1. Os convencionados é o que você contratou para fazer o trabalho. Os sucumbenciais será um bônus se o seu cliente for a parte vencedora no processo, ok? Temos mais um que não está no caput do 22, que caiu aí em uma prova em determinada ocasião e deixou a galera toda preocupada. São os honorários assistenciais, tá? Então, no 22 está escrito assim: convencionados, arbitrados ou sucumbenciais, ok? Aí nós vamos ter, no parágrafo 6º do 22, vai estar falando sobre os honorários assistenciais. Esse tipo de honorário está muito específico no parágrafo 6º, eu tenho certeza que vocês vão aprender agora e não vão se confundir. Neste artigo, aplica-se os honorários assistenciais compreendidos como os fixados em ação coletiva, propostas por entidade de classe em substituição processual, sem prejuízo dos honorários convencionados. Aqui é quando o seu cliente é uma entidade de classe.
não é uma ação individual, é uma ação coletiva. Neste caso, por exemplo, vou novamente usar como entidade de classe o sindicato. É um exemplo fácil para você compreender. Você é advogado de um sindicato numa ação coletiva ou em várias ações coletivas. Neste caso, você pode ter a fixação dos honorários assistenciais e mais os honorários convencionados para aquele tipo de ação. Então, assistencial, só se for entidade de classe em ação coletiva. Se não for preencher esses dois requisitos, nós não estamos falando do assistencial. Vamos estar falando do convencionado ou dos arbitrados e talvez da sucumbência. Prestem muita atenção como que o examinador pode cobrar isso de você na prova. Quando se fala em contrato de prestação de serviços advocatícios ou contrato de honorários advocatícios, nós temos uma regra aqui do Código de Ética e Disciplina, que diz o seguinte no artigo 48. A prestação de serviços profissionais por advogado, individualmente ou integrado em uma sociedade, será contratado preferencialmente por escrito. Como eu disse a vocês, se fizerem verbalmente, vão sofrer lágrimas de sangue se o cliente não quiser pagar. O contrato de prestação de serviços não exige uma forma especial, devendo estabelecer, porém, com clareza e precisão, qual é o seu objeto. O que você vai fazer, doutor? Quais são os honorários ajustados para você cumprir com o objeto do contrato? Qual é a forma de pagamento desses honorários? Você vai trabalhar nesse processo até que momento? Nesse caso, aconselho que coloquem até a sentença de primeira instância, se for daquele momento que você vai entrar no processo em diante, ou se você está sendo contratado para propor a ação, você está sendo contratado para iniciar o processo, daquele momento até a sentença de primeira instância. Esclarecendo que este abrangerá todos os atos do processo ou limitar-se-á a determinado grau de jurisdição. O meu contrato de honorários estabelece que do momento que eu entro ao processo, eu vou até a sentença de primeira instância e eu tenho uma cláusula que estabelece que se for necessário agravos de instrumento no andamento processual, eu vou cobrar a parte e se após a sentença de primeira instância o cliente não estiver satisfeito, nós vamos propor o recurso de apelação e será cobrado a parte. E se o cliente não estar satisfeito, não é com o meu serviço, é com o resultado da sentença no processo. Caso o cliente esteja inconformado com a decisão de primeira instância e ele queira apelar, o recurso de apelação está fora do primeiro contrato, ele vai ser cobrado à parte, ok? Além de dispor sobre a hipótese de a causa de encerrar no caso de transação ou de acordo. Pode ser que você coloque no seu processo algumas hipóteses. Tem alguns processos que quando a gente é contratado, você verifica rapidinho que dá para entrar em contato com o advogado da outra parte e fazer um acordo. Então, você pode estabelecer duas formas de honorários. Se fizermos um acordo até a audiência de conciliação e julgamento, ok, o preço dos honorários é um. Caso não haja acordo ou reste infrutífera a tentativa de acordo, os honorários seriam outros para ir até a sentença de primeira instância, tá bom? Vocês devem ler este artigo com bastante atenção, porque aqui vão estar as regras de como você poderá fazer este contrato de honorários advocatícios, ok? E aí vem a questão de que se vocês têm o contrato e ele não for cumprido, você pode executá-lo porque ele é um título executivo extrajudicial. Olha, deverá o advogado observar o valor mínimo da tabela indicada pelo respectivo conselho seccional, onde for realizado o serviço. Por quê? Porque justamente esta tabela é a nível regional, ela não é a nível nacional, porque cada estado tem uma renda per capita diferente do outro. Aí está escrito lá no artigo 22 que você tem que ter moderação na hora de fixar os seus honorários.
Então, o artigo 49 do Código de Ética, ele vai te dar algumas dicas para você aprender a cobrar. Eu vou dizer para vocês que aprender a cobrar não é fácil. Eu demorei os 10 anos na minha carreira para aprender a cobrar. Tinha dó dos clientes que estavam em situação bem complicada financeiramente. Aí eu comecei a perceber que eu tinha dó do cliente, mas não tinha dó de mim, porque geralmente as demandas judiciais, elas são difíceis. Porque se não fossem difíceis, você conseguiria resolver na mediação e na conciliação. Então, aqui o artigo 49 do Código de Ética, ele vai lhe dar um direcionador. Como é que você vai estabelecer, como é que você vai fixar os seus honorários? Então, vamos lá. Primeiramente, você vai levar em consideração qual é o tipo da ação, qual é a sua relevância, se é uma ação simples ou se é uma ação extensa, é uma ação muito complexa, tem questões de muita dificuldade para você estudar. Quanto tempo você vai gastar para trabalhar neste processo? Você consegue trabalhar nesse processo de outros mais clientes? Ou esse processo vai precisar pelo menos de você uma semana inteira se dedicando integralmente para ele? Qual é a possibilidade que você vai ter de poder trabalhar para outros casos? Porque tem demandas que vão exigir de você muito estudo, muita pesquisa, muita preparação e de repente você não vai conseguir atender todos os seus outros clientes. Então você também vai ter que fazer isso pesar na hora de fixar o valor dos seus honorários. Mas se é uma demanda que você consegue trabalhar nela e mais 4, 5 ao mesmo tempo, então também vai pesar na hora de fixar o seu trabalho. Aqui nós temos, toda causa tem um valor. Você pode observar para fazer, vocês vão verificar na tabela da OAB, que existem várias porcentagens. Por exemplo, uma ação de execução de quantia certa, 20% do valor recebido pelo credor. Então, você vai olhar o valor da causa, ou você vai olhar a condição econômica do cliente, ou você vai olhar o proveito econômico que esse cliente teve com o resultado do seu trabalho. Também são critérios para você fixar os seus honorários. Você vai precisar também avaliar se é um cliente eventual ou se é um cliente que sempre te traz processos, porque isso também faz diferença. Se é um cliente que continuamente ele traz problemas para você resolver, você tem um critério para fixar os honorários do serviço que você vai fazer. Se é um cliente que apareceu agora e você nunca trabalhou para ele, provavelmente também não vai trabalhar para ele em outros casos, depois que resolver esse, isso também pesa na hora de fixar os honorários. Você tem que prestar atenção aonde é esse processo. Se ele é próximo do seu escritório, do seu domicílio, ou se ele é em outra cidade, se você vai ter que se deslocar do seu escritório para ir até o fórum em outra cidade, se vai necessário pernoitar, se vai ser necessário você fazer refeição nessa outra cidade, você vai, quando tiver as audiências, você vai se deslocar para essa outra cidade, você tem que prever que os custos de hospedagem, alimentação, locomoção serão pagos pelo seu cliente. Isso também deve fazer parte do seu pensamento global para poder fixar os seus honorários. Você tem que avaliar a sua competência nesse sentido. Se essa ação você já sabe fazer ou se você vai ter que estudá-la para fazer. Vai estudar, vai comprar livro, vai ler julgados, quanto tempo isso vai levar de você? E aí você também pode verificar quanto que geralmente se cobram em trabalhos semelhantes a este caso. Por isso que a tabela da OAB, ela deve ser usada sim, porque ela é um direcionador muito importante. Você tem lá um mínimo. Se você cobrar menos que o mínimo, você está desvalorizando o seu trabalho, porque se não tivesse a necessidade de fixar um mínimo, não precisaria dessa tabela. Essa tabela já estabelece o mínimo, que é o mínimo que valeria o seu trabalho. Dali para mais. Como ela não estabelece o mais, por isso os critérios de moderação que você vai avaliar para poder fixar os seus honorários, tá bom? Existe também um convênio entre a OAB e a Defensoria Pública.
A quantidade de pessoas que precisam ser assistidas são aquelas que têm direito ao acesso ao judiciário, mas elas não têm como pagar um advogado particular. Elas vão procurar a Defensoria Pública. Só que a Defensoria Pública não tem um número de defensores suficientes para atender a quantidade de assistidos. Então, existe um convênio da OAB com a Defensoria, que está aqui no parágrafo 1º do artigo 22. O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da defensoria no local da prestação de serviço, tem o direito a honorários fixados pelo juiz, segundo uma tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB e são pagos pelo Estado. Eu aconselho vocês no começo da carreira vocês realmente fazerem este credenciamento. É uma parceria entre a OAB e a Defensoria. Você vai poder escolher quais são as áreas do direito que você quer advogar. Por exemplo, eu colocaria lá civil, família, direito imobiliário. Mas eu não gosto do crime, então eu não vou me candidatar a ser advogada criminalista. Então é legal porque você é livre para colocar as áreas do direito que você gosta. Economicamente não vale muito a pena, mas vale a pena pela experiência. São clientes reais com problemas reais. Quando a gente estuda na faculdade, os professores trabalham conosco com exemplos hipotéticos. E quando você vai para o mundo real, que eu brinco com vocês que é o 6º ano, quando a faculdade já acabar, você vai atender pessoas de verdade, que terão problemas de verdade, mas vai te faltar experiência, vai te faltar prática jurídica. Então, a inscrição no convênio com a Defensoria, ela vai te trazer essa prática, porque ali vão ter assistidos, vão ter pessoas de verdade, não são hipotéticas, são reais, com problemas reais, aonde você vai ter que aprender a colocar tudo que você aprendeu na faculdade em prática. Então, eu aconselho bastante que vocês se inscrevam neste convênio. Economicamente, essa tabela que está escrita aqui, ela é organizada pelo Conselho Seccional, como a nossa, mas ela é paga pelo Estado. Então, ela é um valor menor do que a tabela de honorários advocatícios fixado pelo Conselho Seccional, de onde você estiver inscrito. Aí, essa parceria, né, do advogado com a defensoria, ela vai ser um treino para você poder colocar a sua prática jurídica em prática. Aí nós temos aqui, no parágrafo 2º ainda do mesmo artigo 22, que a falta de estipulação ou de acordo, os honorários serão fixados por arbitramento judicial em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores ao estabelecido na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB. Presta atenção, se você não fez o contrato escrito, você vai precisar de uma ação de arbitramento de honorários advocatícios, que é aquela que nós conversamos agora há pouco e quando falamos dos honorários arbitrados. Então, aqui é o que está escrito. Não conseguiu chegar a um acordo para estabelecer um preço, uma forma de pagamento, quem vai dar o preço ao seu serviço é a sua excelência. Então, bora fazer o contrato por escrito, como eu já tinha dito anteriormente. No parágrafo 3º do 22, está escrito assim: salvo estipulação em contrário, 1/3 dos honorários é devido no início do serviço, outro terço na decisão de primeira instância e o restante no final. Lembra que eu falei nos honorários convencionados que você estabelece o preço, mas estabelece a forma de pagamento? Lá no artigo que nós vimos acima, que fala de o que deve constar do seu contrato de honorários, também está escrito forma de pagamento. Por exemplo, você cobrou R$5.000, mas você esqueceu de escrever como ele vai pagar os 5.000.
Se você não pôs a forma de pagamento no seu contrato, vai prevalecer o parágrafo 3º. Um terço para começar, um outro terço só lá na sentença, e se houver recurso, o terceiro terço só quando vier o acórdão. Então, além de ser necessário fazer o contrato por escrito para convencionar os honorários, é necessário estabelecer o preço e a forma de pagamento desse preço. Tá legal? Que senão aí vai ficar bem ruim para poder receber, né? Nós temos despesas no escritório todo dia. E aí precisamos que entre dinheiro com uma certa continuidade. Parágrafo 3º do artigo 22. Se o advogado fizer juntar aos autos seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou um precatório, o juiz deve determinar que lhes sejam pagos diretamente por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. O que é isso? Você tem uma ação judicial que tem um valor depositado. Deste valor depositado, vamos supor que seja uma execução, tá bom? O seu contrato de honorários prevê que 20% do êxito financeiro do seu cliente seriam os seus honorários. Então, você pode, nesse momento, juntar no processo o contrato de honorários e pedir que o juiz faça 2 guias de levantamento. Uma no valor correspondente aos seus honorários, que vai estar confirmado no contrato, e a outra referente à parte que cabe ao seu cliente. Isso é legal porque não vai lhe trazer problemas com o fisco, com a receita. Você vai ter que pagar imposto de renda apenas pelo valor que você vai receber. E às vezes vai circular na sua conta um valor muito mais alto, que é a parte sua e a do cliente. Então, quando você individualiza, você também já está prestando contas para o cliente. Olha, minha parte foi essa, eu recebi por esse mandado de levantamento, e a sua parte foi aquela que você já recebeu. Então, você vai matar 2 coelhos com a cajadada só. Não vai ficar sujeito à Receita Federal, e ali, naquele momento, já é feita a prestação de contas também, certo? Então, por essa razão, caso você queira, isso é facultativo, poderá juntar lá no processo o seu contrato de honorários, tá bom? O parágrafo 5º do artigo 22, ele fala sobre o disposto neste artigo não se aplica quando se tratar de mandato outorgado por advogado para defesa em processo oriundo de ato ou omissão praticado no exercício da profissão. Aqui é o seguinte, se você tiver sofrendo um processo disciplinar no Tribunal de Ética, e nós vamos aprender isso um pouquinho mais adiante, você pode contratar um advogado para lhe defender, embora você possa se defender em causa própria. Caso você faça isso, então as regras de honorários são diferenciadas do que está constando aqui, tá bom? Artigo 23 do Estatuto. Os honorários incluídos na condenação por arbitramento ou por sucumbência, pertencem ao advogado, tendo esse direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. Quando é o poder público é parte, ele é condenado a pagar, dificilmente ele paga em dinheiro, ele paga em título, ele paga em precatórios. Então, serão emitidos precatórios em nome do advogado. Veja, por que está escrito isso aqui? Porque a sucumbência, como eu expliquei para vocês, é um bônus. Você só vai receber esse bônus se você for o advogado da parte que ganhou o processo. Então, esse valor é seu. Lembra quando a gente teve a aula de advogado empregado? Que nós também falamos dos honorários sucumbenciais? Que o advogado empregado, ele tem o salário dele, que já foi convencionado no momento da contratação. Ele tem sindicato que vai se preocupar em estabelecer o seu piso profissional. Se ele tem sucumbência nos processos que o seu empregador foi vencedor, isso é fora do seu salário mensal. Estão lembrados disso? A mesma coisa acontece aqui. Os honorários de sucumbência do advogado é dele. Não se negocia, não se transaciona, não se troca, não se abre mão. E se você precisou de uma ação de arbitramento para dizer o quanto valeu o seu trabalho, aquele caso de você não ter feito o contrato por escrito, com certeza será seu. E aí, você tem uma sentença que arbitra honorários, ou você tem uma sentença que definiu algo no processo e também
determinou honorários sucumbenciais. Como honorários têm caráter alimentar, porque o advogado vive dos honorários advocatícios, que são oriundos da sua prestação de serviços advocatícios, você pode executar a sentença apenas no que diz respeito ao quanto vale os seus honorários, ao quanto você tem para receber, que na modalidade hoje é feita pelo cumprimento de sentença cível. Você vai poder executar a decisão que você tiver em mãos, que vai arbitrar os seus honorários ou que vai decidir quais são os seus honorários sucumbenciais naquela ação, ok? Então, professora, meu cliente está satisfeito, ele não quer apelar. Tá bom, mas se de repente o juiz marcou para você que a sua sucumbência é de R$ 500, numa ação que tinha por valor da causa 500 mil, e você ficou inconformado com essa sucumbência, porque ele poderia ter fixado 10% do valor da causa, R$ 500 não deu para nada, uma ação difícil, complexa, onde você se dedicou, procurou jurisprudência, doutrina, casos semelhantes, você poderia recorrer desta sentença apenas no que diz respeito aos seus honorários? Sim, perfeitamente. Do mesmo jeito que você pode executar a sentença para receber os honorários que lhe cabe, você também pode recorrer dela se entender de maneira que você ficou inconformado com a sua fixação, ok? Partindo agora para o Código de Ética, no artigo 51, vocês estão vendo que a miscelânea dos artigos e dos diplomas legais, ela é proposital, porque eu construí um pensamento sobre honorários para que a gente possa conversar e vocês possam aprender. Isso está no Estatuto, está no Código de Ética, por isso que lá no comecinho do título tem quais artigos vocês devem estudar. No 51 do Código de Ética diz assim: os honorários de sucumbência e os honorários contratuais pertencendo ao advogado que houver atuado na causa, poderão ser por ele executados, assistindo-lhe direito autônomo para promover a execução do capítulo da sentença que os estabelecer, ou para postular, quando for o caso, a expedição de precatórios ou requerimentos de requisição de pequeno valor em seu favor. No caso de subestabelecimento, a verba correspondente aos honorários de sucumbência serão repartidas entre o subestabelecente e o subestabelecido, proporcionalmente à atuação de cada um no processo ou conforme haja sido ajustado entre eles. Estão lembrados do subestabelecimento? Subestabelecer ou eu vou dividir os poderes que eu recebi na procuração pelo meu cliente, ou eu vou passar adiante os poderes que eu recebi na procuração, no mandato. Quando eu não quero mais advogar, eu quero passar adiante os poderes que eu recebi através da procuração, eu vou subestabelecer sem reservas de poderes. Quando eu quero dividir os poderes que eu recebi na procuração, eu vou subestabelecer com reserva de poderes. Então, nos dois casos, deve haver um ajuste entre o subestabelecente e o subestabelecido de como vão ficar os honorários, dali por diante, a partir daquele momento que o subestabelecimento está sendo realizado. Por isso que aqui o parágrafo 1º estabelece justamente essa regra. Você, subestabelecente e subestabelecido, é que vão gerar esta proporcionalidade na divisão dos honorários. Quando for o caso, a Ordem dos Advogados do Brasil ou seus tribunais de ética poderão ser solicitados a indicar mediador que contribua no sentido de distribuição dos honorários de sucumbência entre advogados, se faça segundo o critério estabelecido no parágrafo 1º. Briga entre dois advogados não vai dar coisa boa, com certeza. A seção número 1 do Tribunal de Ética, ela tem essa função de estar auxiliando os advogados no caso de um impasse na divisão dos honorários, nessa proporcionalidade, para ajudá-los a chegar a um denominador. No caso deles não terem feito um contrato, um ajuste anterior de como ficariam as proporcionalidades dos honorários no caso do subestabelecimento.
No processo disciplinar, que é quando o advogado faz arte, pratica infração disciplinar, que nós vamos aprender quais são, que envolverem divergência sobre a percepção dos honorários de sucumbência entre advogados, deverá ser tentada a conciliação destes preliminarmente pelo relator. Isso vai acontecer dentro do Tribunal de Ética e Disciplina. Inicialmente, para a tentativa de uma mediação antes de um processo disciplinar, se não se resolveu, então pode ser instaurado o processo disciplinar, e aqui o parágrafo 3º diz que vai privilegiar a tentativa de conciliação entre os advogados para decidirem como serão feitas essa proporcionalidade. Por isso, eu aconselho que sempre seja feita por escrito, no caso do subestabelecimento, tá bom? Volta para o Estatuto, artigo 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar os honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. Aqui não é mais a palavra concordata, é recuperação judicial, mas na mudança do estatuto eles não mexeram na palavra. Se eu tenho uma decisão judicial que arbitra ou fixa os honorários de sucumbência, eu tenho um título executivo judicial. Se eu tenho um contrato de honorários que convenciona os meus honorários a receber, eu tenho um título executivo extrajudicial. E aí, para facilitar, essa execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos em que tenha atuado o advogado. No caso de hoje, processo eletrônico, você vai criar um cumprimento de sentença ligado ao processo original, para que você possa receber o quanto foi fixado de honorários. Na hipótese de falecimento ou incapacidade civil do advogado, os honorários de sucumbência ou proporcionais ao trabalho realizado serão recebidos pelos seus sucessores ou representantes legais. O doutor morreu e tinha lá, a família encontrou no escritório vários contratos a serem recebidos, podem executar. O doutor teve um AVC, ficou completamente impossibilitado, perdeu a capacidade civil, então os seus representantes também podem executar. Alguns casos pode ser que tenham honorários para receber na integralidade, e outros casos, no caso da proporcionalidade, se o processo não terminou, se o processo não findou. Então, vai ter que avaliar cada caso concreto. Parágrafo 3º sumiu aqui, a Sadim decidiu que ele não existe mais. Parágrafo 4º, o acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo a aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença. Cliente safadinho. Procurou o advogado da outra parte ou procurou o cliente da outra parte, né? A parte contrária, para fazer um acordo diretamente com ele, sem a sua intervenção como advogado. Isso mesmo. O seu cliente pode tentar passar a perna em você? Infelizmente, ele pode. Aqui está garantido no parágrafo 4º que se ele tentar passar a perna em você, se ele fizer um acordo que você não participou, mesmo assim ele é obrigado a pagar os honorários que tiver convencionados no seu contrato escrito. Mais uma razão para você não deixar de fazer o contrato. Professora, mas por que a senhora fala tanto sobre isso? Porque às vezes vocês vão ficar com vergonha. Eu trabalho num escritório que existe há 51 anos. Eu já tenho quase 28 anos de carreira. Eu tenho clientes que me viram na barriga da minha mãe. Então, no começo da profissão, eu tinha muita dificuldade de fazer o contrato de honorários, porque as pessoas ficavam ofendidas. Elas achavam, como assim, a senhora acha que eu não vou lhe pagar? E aí eu cedia, acabava cedendo, porque o escritório é tradicional, ele é o escritório do meu pai, então eu vinha na sucessão, então eu achava que não devia insistir. Mas aí os meus clientes começaram a morrer. E o cliente que morre e deixa a família em situação enrolada, vocês acham que ele vai pagar o advogado? Paga nada.
não paga. Então, conforme esses clientes começaram a falecer, infelizmente, eu fiquei sem receber, em alguns casos. Então, eu comecei a fazer o seguinte: todo momento, né? A partir do momento que você tem o computador e tem os arquivos fáceis no seu computador, eu sempre que vou iniciar a contratação, eu tenho a procuração e, na sequência, o contrato de honorários advocatícios. Assim, quem é o outorgante na procuração, que é o cliente, ele se transforma em contratante no contrato de honorários. Meus dados já vão estar preenchidos, eu só vou preencher a cláusula de qual é o serviço que eu vou prestar e a próxima cláusula que é o preço e a forma de pagamento. Então, ao mesmo tempo que o cliente está ali aguardando a procuração ser feita, eu vou fazer a procuração e o contrato de honorários e vou apresentar os dois para ele. E assim, não me levem a mal, mentirinha é mentirinha, mas é uma mentirinha boa. Se o cliente cria algum caso em dizer que não vai assinar, eu geralmente digo que há um controle, aos números de procurações devem ter contratos. E eu explico para ele, aí não é mentira, é verdade, controle não existe, tá bom? Eu que invento para poder justificar. Mas o que eu digo que é verdade, que o contrato é uma via de duas mãos, que lá está escrito o que é que eu estou dizendo que eu vou fazer, e também vai estar escrito o quanto ele vai me pagar pelo que eu vou fazer. E que se eu não fizer, ele pode me processar. E aí o cliente acaba se sentindo numa situação confortável, porque ele entende que o contrato também é bom para ele. Porque não é legal vocês firmarem honorários de fio de bigode, de boca, porque se tudo caminhar bem, você recebe. Mas se as coisas não caminharem como o cliente gostaria que caminhasse, você não recebe. Porque nós temos muitas surpresas nos processos. Não somos nós que vamos julgar, nós vamos requerer. Quem vai julgar é Sua Excelência. Muitas vezes pode participar o promotor, o curador, o partidor, outras pessoas que também vão fazer parte de um julgamento. Pode ser que as provas documentais estejam fracas, sejam suscetíveis. Pode ser que, se você se basear em prova testemunhal, a testemunha não disse o que era para dizer, ou foi pega numa mentira pela parte contrária. Tudo isso vai influenciar no julgamento do processo. Se você combinou de boca e o cliente acha que a culpa é sua, porque ele nunca vai assumir que a culpa é dele, ele não vai te pagar. E aí você tem que entrar com a ação de arbitramento, depois executar esse arbitramento. Então é melhor fazer um contrato escrito. Então eu arrumei essa saída. Enquanto faz a procuração, faz o contrato de honorários, e eu digo que há um controle entre a procuração e o contrato de honorários, e explico essa questão de responsabilidade recíproca entre o cliente e eu. E aí a pessoa assina numa boa e tá tudo bem, e eu nunca mais deixei de receber os meus honorários. Tem prazo para cobrar honorários, professora? Tem sim, ó. Prazo prescricional. Prescreve em 5 anos a ação de cobrança de honorários advocatícios. Conta-se o prazo do vencimento do contrato. Vou dar um exemplo bem simples. Você cobrou R$1.000 em 10 parcelas de R$100. Quando vence o contrato? Quando vencer a última parcela do dia seguinte em diante, 5 anos. Do trânsito em julgado da decisão que fixar os honorários, sejam os arbitrados ou sucumbenciais. Trânsito em julgado hoje, a partir de amanhã, 5 anos para a cobrança desses honorários. Você foi contratado para um serviço extrajudicial, por exemplo, registrar uma escritura de compra e venda. Você manda uma correspondência para o cliente dizendo que está pronto, está registrado para ele vir retirar o documento e pagar os seus honorários. Então, a partir do momento que você ultimou, que você notificou o cliente, você tem, do dia seguinte em diante, 5 anos para cobrar os honorários. Se houve desistência ou acordo no processo, o juiz homologa, transita em julgado, do dia seguinte em diante, 5 anos. A mesma coisa aqui na proporcionalidade, se houve renúncia por parte do advogado ou revogação por parte do cliente. O juiz homologa do dia seguinte em diante, 5 anos para cobrar os honorários. Temos um artigo novo, 25A, prescreve em 5 anos a ação de prestação de contas pelas quantias recebidas pelo advogado do seu cliente ou de terceiro por conta dele. A balança da justiça tem 2 pratos, inclusive temos a nossa amiga aqui atrás de mim, a nossa deusa da justiça.
A ideia da balança é manter o equilíbrio. Então, se você, advogado, tem 5 anos para cobrar os seus honorários, você, cliente, também tem 5 anos para exigir a prestação de contas do que você pagou para o advogado. E essa prestação de contas não inclui honorários, ela inclui outros valores. Por exemplo, você precisava tirar certidões, você precisava pagar custas, algum imposto dentro do processo. Você solicita o dinheiro para o cliente, ele deposita na sua conta, você tem que prestar contas para ele que você usou o dinheiro conforme você tinha dito inicialmente. Então, 5 anos para cobrar honorários do advogado, 5 anos para o cliente cobrar a prestação de contas de valores que ele tenha pago para você, ok? Que não incluam os honorários. O artigo 26 diz: o advogado subestabelecido com reservas de poderes não pode cobrar os honorários, sem interferência daquele que conferiu o subestabelecimento, ou seja, o subestabelecido com reservas, é aquele que você dividiu poderes, ele não pode cobrar do cliente os honorários sem intervenção do subestabelecente, aquele que dividiu os poderes com ele. Não posso prejudicar um colega de profissão de maneira nenhuma. Então, subestabelecido não cobra o cliente sem intervenção do subestabelecente, ok? Agora vamos a mais uma modalidade dos honorários. Lá no comecinho da aula nós falamos convencionados, arbitrados, sucumbenciais e assistenciais. Aí ficou por conta do Código de Ética e Disciplina, no artigo 50, trazer um outro tipo de honorários, que é a cláusula cota litis. Vamos lá, vamos entender o que é isso. Na hipótese de adoção de cláusula cota litis, os honorários devem ser necessariamente representados por pecúnia. O que é pecúnia? Dinheiro. Quando acrescido dos honorários da sucumbência, não podem ser superior às vantagens advindas a favor do cliente. A regra é que você cobre honorários em dinheiro e que você não possa cobrar de maneira imoderada, ou seja, você não pode ganhar mais que o próprio cliente. Então, no máximo meio a meio, certo? O advogado jamais pode ganhar 60% e o cliente 40%. O máximo que pode ser meio a meio para cada um, porque senão você vai fugir ao equilíbrio, não vai ter moderação. Então, aqui está dizendo, regra, você deve fixar os honorários em dinheiro. E, por acaso, entre os honorários convencionados e a sucumbência, você não pode ganhar mais que o próprio cliente. E aí vem a exceção. A exceção está no parágrafo 1º. A participação do advogado em bens particulares do cliente só é admitida em caráter excepcional, quando esse, o cliente, comprovadamente não tiver condições pecuniárias de satisfazer o débito de honorários e ajustar com o seu patrono em instrumento contratual tal forma de pagamento. Ah, professora, então vamos ver se eu entendi. A regra é que eu devo cobrar honorários em dinheiro. Porém, se o cliente não tem condição financeira de me pagar em dinheiro, eu posso receber um bem particular em pagamento dos meus honorários. Mas eu só posso receber esse bem particular se comprovadamente o cliente não tem condição em pecúnia, ou seja, em caráter excepcional, em último caso. É isso? É isso. Mas, professora, como é que isso pode acontecer na vida real? Assim, ó. Vou dar um exemplo na área que eu advogo, na área da família. Fulano morreu, deixou a viúva e 3 filhos pequenos. Não tinha R$1 no banco, não tinha dinheiro em casa, mas ele deixou 20 propriedades. Entre terrenos, casas de aluguel, a casa que a família mora, a empresa, mas não tinha nenhum dinheiro para dar o fluxo, para poder pagar os honorários, pagar o imposto causa-mortes, as custas de um inventário.
A viúva não é aposentada. Quem morreu também não era aposentado. Então, ela ficou em situação delicada para poder criar os seus filhos. Vai precisar fazer o inventário de algum desse patrimônio para vendê-lo, para ela poder administrar a família. E ela não vai ter dinheiro para pagar os meus honorários. Eu posso receber, neste caso, um bem particular dessa família? Posso. Em caráter excepcional, eu vou ter que colocar no instrumento contratual que eu vou estar recebendo um patrimônio, por exemplo, um terreno, em troca dos meus honorários, só que eu vou ter que incluir nesse cota litis toda a despesa, no caso do inventário. Eu vou fazer um cálculo, por exemplo, vou fazer um orçamento desse inventário. Entre o imposto causa-mortes, as custas do processo, porque tem menor, vai ter que ser inventário judicial, as custas do processo, as certidões, os meus honorários, deu 50 mil. Aí a pessoa fala assim, doutor, eu não tenho 50 mil, mas eu tenho um terreno de 70 mil aqui em Guarulhos, em Bom Sucesso. Posso receber esse terreno em pagamento? Posso. Tenho que dar o troco de 50 para 70 para cliente? Não, por isso o caráter excepcional. Então, neste caso, eu tenho que constar do contrato a situação econômica dela, o que eu vou estar recebendo em pagamento, e vocês perceberam, eu vou ter que bancar do meu bolso as despesas do processo para que o processo saia, mas para isso estou recebendo um patrimônio, que eu posso vender, trocar, doar, transacionar, fazer o que eu quiser. Então, por isso, isso era bastante perguntado na última empresa que fazia o exame, aí agora pararam de perguntar, mas vai que volta, né? Cláusula cota litis estabelece que a regra é em pecúnia, porém, o cliente que não tem dinheiro para pagar os honorários, em caráter excepcional, você pode receber um bem particular dele, mas você deve constar do contrato o ajuste desses honorários e das suas obrigações como advogado. O que é que você vai pagar em decorrência de estar recebendo um patrimônio para fazer o trabalho e dar andamento ao processo. Parágrafo 2º diz, quando o objeto do serviço jurídico versar sobre prestações vencidas e vincendas, vencida já venceu, vincenda vai vencer, os honorários advocatícios poderão incidir sobre o valor de umas e outras, atendendo os requisitos da moderação e da razoabilidade. Quando se tem prestações periódicas, você vai fixar os honorários de acordo com o que é que está sendo executado. Então, por isso, essa questão de requisitos de moderação à hora de fixar os seus honorários, ok? Então, caráter excepcional do cota litis, a regra é que você receba os seus honorários em dinheiro. Ainda mais uma informação do artigo 52 do Código de Ética. O crédito por honorários advocatícios, seja do advogado autônomo, seja de sociedade de advogados, não autoriza o saque de duplicatas. Vamos lá, não autoriza o saque de duplicatas. Ou qualquer título de natureza mercantil, podendo apenas ser emitido fatura quando o cliente assim pretender, com fundamento no contrato de prestação de serviços, o qual, porém, não poderá ser levado a protesto. Pode, todavia, ser levado a protesto o cheque ou a nota promissória emitido pelo cliente em favor do advogado, depois de frustrada a tentativa de recebimento amigável. Ah, professora, a senhora começou a aula falando como é que eu cobro o preço, né? Tá, duplicata eu não posso emitir nenhum outro título de crédito, mas o parágrafo único fala que eu posso emitir nota promissória. Pois é. Você tem que ter um contrato por escrito, isso eu acho que vocês já entenderam, que é onde você vai convencionar os seus honorários. Neste contrato por escrito, você pode inclusive estabelecer emitir fatura, significa boleto, se o cliente concordar, se o cliente pretender pagar através de boleto, e se o cliente deixar de pagar,
você tiver lá o cheque para ele fazer a forma de pagamento, o cheque pós-datado, né? Você fez em 5 vezes, ele te deu 5 cheques. Você depositou o primeiro, voltou à linha 11, sem fundo. Você reapresenta, voltou à linha 21, quer dizer, vai encerrar a conta do cara, mas ele não te pagou. Você pode levar o cheque a protesto. Se por acaso você fez as parcelas representadas por notas promissórias, você também não conseguindo receber, você também pode protestar. Agora, não cumpriu o contrato por inteiro, você vai levar o contrato para protesto. Mas vocês perceberam pelo parágrafo único que se o cliente quiser pagar por boleto, que é a fatura, se ele não pagar o boleto, você não pode protestar o boleto, porque a advocacia não tem caráter de mercantilização. Não podemos associar, embora sejamos prestadores de serviços, não há caráter mercantil, caráter empresarial na advocacia. Por isso tem que tomar cuidado com o 52. Ele andou caindo na prova e pegando o pessoal aí de calça curta. Então, duplicata pode? Não, não pode. Título de crédito pode? Não, não pode. Mas eu posso cobrar parcelado e pegar cheque pós-datado? Pode. E posso representar as parcelas do pagamento dos honorários por nota promissória? Pode. E se o cliente quiser boleto, posso fazer? Pode. Mas boleto você não leva a protesto, cheque e nota promissória que não conseguiu receber amigavelmente pode levar a protesto. Então, tem que interpretar legal aqui a forma do artigo, tá bom? Aí, no 53, ele vai falar sobre a maquininha. É lícito ao advogado ou à sociedade de advogados empregar, para o recebimento de honorários, sistema de cartão de crédito, mediante credenciamento junto à empresa operadora do ramo. Eles colocaram aqui cartão de crédito, mas nada impede que seja débito ou crédito, ok? Eles quiserem escrever aqui o sistema da maquininha. Aí tem uma coisa para tomar cuidado, que é o que está no parágrafo único. Eventuais ajustes com a empresa operadora que impliquem pagamento antecipado não afetarão a responsabilidade do advogado perante o cliente. Sabe o cliente pagou 5 mil no cartão, ele parcelou. E aí você quer fazer o resgate antecipado porque você está apertado, cheio de conta para pagar, então o cartão, a máquina, o sistema da maquininha vai te descontar 10% do valor e vai te antecipar os 5 mil. Isso não muda nada a sua responsabilidade como advogado, ok? Você continua com a mesma responsabilidade assumida lá no seu contrato de honorários advocatícios. E aí tem que tomar cuidado. Ele pagou com o cartão de crédito, você antecipou o recebimento e no meio do caminho há um problema, ou uma renúncia ou uma revogação. Se houver a rescisão deste contrato, você vai ter que estabelecer lá no seu contrato de honorários como você vai devolver o dinheiro para ele. Porque quem renuncia é o advogado, quem revoga é o cliente. Mas em ambos os casos, os honorários são devidos de maneira proporcional. Se ele já pagou numa tacada só pelo cartão de crédito, você vai ter que ter estabelecido lá no seu contrato de que maneira você vai devolver para ele, tá bom? A parte que cabe. Eu, por exemplo, tenho no meu contrato que sempre que houver a dívida de renúncia ou de revogação, eu vou estabelecer no contrato quanto é devido para mim. Então, no meu contrato está que se estiver trabalhado até a audiência de conciliação e julgamento, houver renúncia ou revogação, é devido para mim 50%. Se for após a audiência de instrução e julgamento, houver renúncia ou revogação, é devido a título de honorários 100%. Então, por isso, é uma previsão a ser estabelecida no contrato de honorários advocatícios, ok? E aí, aqui nós temos ainda no Código de Ética, havendo necessidade de promover o arbitramento ou a cobrança judicial dos honorários, deve o advogado renunciar previamente ao mandato que receberá do cliente em débito. Não pega bem, né? O cliente deixou de pagar, você obviamente vai ficar desmotivado em trabalhar no processo dele e você vai precisar executar o contrato, entrar com um cumprimento, uma ação de execução de título extrajudicial.
não tem cabimento você continuar trabalhando para ele. Então, é conveniente que você renuncie e aí você, então, propõe a ação de execução para receber o que é seu de direito, que são os seus honorários. Bom, aqui já é um outro assunto para a semana que vem. Honorários advocatícios é um assunto que vocês devem estudar com cuidado. Revejam essa aula, façam as suas anotações. Se tiverem dúvidas, mande as perguntas para mim, terei prazer em responder. Observem as questões convencionados, arbitrados, sucumbenciais, assistenciais e o cota-litis. São esses 5 tipos de honorários advocatícios que aprendemos hoje. Tem prazo prescricional, prescreve em 5 anos, tudo 5 hoje, hein? 5 anos a cobrança de honorários advocatícios. E, ao mesmo tempo, em 5 anos, prescreve o direito do cliente de exigir prestação de contas de valores que ele tenha pago para você, não na condição de honorários, mas a título de custas e demais despesas do processo, ok? Espero que eu tenha sido clara na aula de hoje e que, se isso cair na sua próxima prova de exame da OAB, esse assunto honorários advocatícios, você tire de letra e não deixe o examinador te induzir a erro. Você seja certeiro na hora de escolher a sua alternativa na questão. Foi um prazer estar aqui. Até semana que vem, na nossa próxima aula.